Ó, no vídeo de hoje eu quero te mostrar um recurso que você pode estar ativando aí no teu computador que vai te dar maior desempenho, tanto no dia a dia também como na questão de jogos. Aumenta o FPS dos jogos. Eu estou falando aqui do perfil XMP. Você já ouviu falar nisso aí? Então hoje eu vou tirar todas as dúvidas, XMP ou DOCP, né? Dependendo da plataforma. Se for plataforma AMD, é DOCP, mas é a mesma tecnologia, essa tecnologia aí implementada pela Intel para fazer um overclock na sua memória, aumentando a frequência dela e com isso aumentando o desempenho e também ganhando FPS em jogos. Então nós vamos tirar todas as dúvidas aí, quem pode fazer, quem não pode, até quanto pode chegar. Vamos ver também o que a Intel fala sobre isso, a questão de garantia de processador. Então eu vou explicar tudo aqui para cada um de vocês nesse vídeo. Mas vamos lá, sem mais delongas, eu vou já compartilhar a tela para a gente ver informações. A primeira coisa que você precisa saber é se a sua placa ela é compatível com essa função, né, com a função do XMP. Então, para fazer isso é muito simples. Vou te mostrar agora aí na tela. Bom, você pode estar usando dois programinhas. Inclusive, eu aconselho você ter esses dois programas aí no teu computador, que é o CPU-Z e também aqui o SPEC. O SPEC, além de te dar todas as informações da tua máquina, em questão de modelo da placa-mãe, modelo da CPU, ele também mostra aqui a temperatura de cada hardware. Então isso aqui é muito interessante. Então você pode aqui por exemplo, no spec, você pode clicar aqui em placa-mãe e aqui você já vai ver o modelo dela, tá vendo, ó? No meu caso aqui é uma Z390 Game X. Então bastaria você copiar esse nome aqui do modelo ou a referência toda e colar no Google. E aqui no CPU-Z, mesma coisa. Você vem aqui em mainboard, tá vendo? Que é a placa-mãe. E aqui está o modelo, tá? Só que aqui não dá para você copiar, aí você teria que escrever e depois botar lá, ou então decorar de cabeça para você botar lá no navegador. Para você não perder vídeos como este aqui, dicas, notícias sobre tecnologia informática, Windows e muito mais, se inscreva em nosso canal, venha fazer parte da família e ativa o sininho das notificações para você ser sempre avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal BPV. Outra coisa importante aqui no CPU-Z é que você clicando aqui em Memory, você consegue visualizar primeiro aqui o channel, tá? Se você está trabalhando em single channel ou dual channel, é interessante que esteja em duo. Eu estou deixando um vídeo aí que eu ensino para você como que faz a instalação correta da memória RAM para você trabalhar em dual channel. E aqui embaixo, ó, em DRAM Frequency, você pode ver que a minha está aqui em 1333, que vezes 2, essa frequência aqui, DRAM Frequency, você tem que multiplicar por 2, aí você acha a frequência que a memória RAM está trabalhando aí no teu computador. No meu caso aqui está trabalhando em 2666, porque não está ativado ainda o XMP. Eu desativei de propósito para poder mostrar para vocês aqui a diferença. Aqui também você consegue ver a tecnologia da memória, DDR4. Enfim, é um programa muito bom. Quando nós ativarmos o XMP, essa DRAM Frequency ela vai passar aqui para 1500 MHz, que multiplicado por 2 equivale a 3000 MHz, que é a frequência máxima da minha memória. Então, para você ativar o XMP, você precisa ter uma memória de alta frequência, tá? É importante salientar isso. Aqui em CPD, você consegue também ter uma informação muito boa. Nessa parte aqui de baixo, você vê aqui os perfis que tem, ó, o GDEC, que trabalha na frequência mínima, né, que é 1333. Aí você tem aqui o XMP 2998, que é o perfil 1, que alcança nessa memória aqui o máximo de 1500 MHz. E tem o XMP 2666, que alcança aqui no máximo essa frequência aqui de 1333. Lembrando que é sempre multiplicado por 2. Então, os perfis aqui de GDEC, ele alcança 2666, né, porque ele fica limitado à frequência do processador.
que no meu caso aqui eu estou usando o i9 da 9ª geração e a frequência dele máxima é 2666. E aqui no caso, se eu colocar o perfil primeiro aqui de XMP, eu alcanço 3.000 MHz, né, multiplicando esse 1.500 aqui por 2. Tá? O segundo perfil ele também trabalha em 2666. Isso aqui é só para você poder entender o cenário aí do teu computador. Bom, entendida essa parte, você vai pesquisar no Google pela tua placa-mãe. A minha é essa aqui, tá vendo? 390, a Z390 GameCube X, ou GameCube X. Aí você vai vir aqui em especificação. A minha é 1 GB. Isso aqui depende muito de marca para marca, né? O cenário aqui do menu pode ser diferente, mas você vem geralmente em especificação para você ver aqui sobre a memória. Então eu peguei 2 exemplos aqui para te explicar uma coisa muito importante sobre o perfil XMP. Você veja que eu estou com uma placa aqui Z, que é uma placa mais avançada, uma placa melhor, e também estou com uma placa aqui H310, que é uma placa em mais de entrada, para justamente mostrar aí as diferenças. E todas as duas, elas são placas para 9ª e 8ª geração de processadores da Intel, tá vendo? Então o que a gente vai ver aqui, o que a gente vai tirar de lição? Você veja que essa placa aqui mais de entrada, H310, ela tem aqui suporte, aqui, ó, ela suporta, tá, o Extreme Memory Profile, que é o XMP, porém, ó, o suporte vai até 2666. Isso quer dizer o quê? Se você, por exemplo, tá, ao máximo de memória DDR4, o máximo que ela atinge é a frequência de 2666. Então, o que acontece? Os processadores da 8ª e da 9ª geração, eles trabalham porque o controlador de memória está dentro do processador. Então, o processador controla a memória no teu computador. E eles trabalham na frequência máxima, aí depende. Se for o i3, ele vai atingir 2.400 no máximo. Se for o i5 para cima, aí ele vai atingir 2.666. Então o que acontece? Se você colocar uma memória de 3.000 MHz numa placa mãe dessa aqui, H310, o que vai acontecer? Você vai ativar o XMP porque ela tem a função, porém, se você, vamos supor, se você estiver usando um i3, você vai alcançar no máximo 2.400 MHz. Porque aí no caso, a tua memória é de 3.000, só que ela vai ficar limitada pela frequência do teu processador. A placa-mãe aqui, ela pode chegar até 266, mas como você está utilizando um processador i3 da 8ª ou da 9ª geração, que atinge no máximo 2.400, ele vai bater, o limite passa a ser do processador. É o processador que vai limitar a tua memória, entendeu? Para você ter um overclock maior de frequência do processador, vamos supor, a maior frequência do i5 para cima, né, i5, i7, i9, é 2666. Essa é a maior frequência do processador. Para você alcançar 3.000 MHz da tua memória, você teria que ter uma placa Z. Tá? A placa H310, né? H, B, não atinge. Ela vai, quem vai determinar a memória, a frequência máxima de memória, vai ser o teu processador. Você entendeu? Então, para você alcançar memórias mais altas, você precisa ter uma placa Z, a placa melhor. Ainda pegando o exemplo aqui, se você coloca, vamos supor, você tem aí uma memória de 3.000 MHz. Aí você coloca nessa placa H310, você está utilizando o processador i5, i7 ou i9, tá? 8ª ou 9ª geração. Aí você vai alcançar aqui, ó, o máximo do processador, que é 2666, que é um cenário totalmente diferente aqui da placa Z390. Ó, com a placa Z, você tem aqui, ó, você pode alcançar até 4.265 MHz de frequência. Aí com essa placa aqui, mesmo que você tenha um processador da Intel, no caso que ele bate lá no máximo 2666, quem vai determinar até quanto de frequência você vai chegar é a tua placa-mãe. Você entendeu a diferença? Se você atingir o perfil XMP aqui e você tem uma memória aí de 4.133 MHz,
Você ativou o XMP, ela vai chegar aqui em 4.133, porque quem determina é a tua placa-mãe e não mais o teu processador. Ah, Leonardo, mas e questão de garantia da Intel? Então deixa eu explicar para você. Aí sobre a questão de garantia é uma coisa até hilária, tá? Porque a Intel é que criou essa tecnologia, a tecnologia XMP, para poder fazer overclock na memória RAM de forma mais fácil. Então o que acontece? Segundo a Intel, vamos supor que o teu processador deu problema, tá? E assim, você liga para lá, né, para pedir, né, um suporte, aquela coisa toda, de repente fazer um RMA. Aí eles vão perguntar logo para você qual é a frequência da memória que você usa. Então vamos supor que você tenha um processador i5, um i5 ou i7 ou i9, que o máximo de memória é 2666, tá? Então você tem um processador i9 da nona geração. Vamos supor que seja o meu processador deu problema. Eu liguei para lá, tal, eles vão me perguntar: mas vem cá, qual a frequência da memória que você está usando aí? Se eu pegar e falar assim, não, eu estou usando uma memória de 3.000 MHz, eu perco a garantia do meu processador. Porque eles alegam que o aconselhável é você subir a memória RAM, né, a tua memória RAM, você usar na frequência máxima que o processador suporta, que seria 2666. Entendeu? Leonardo, tem como eles saberem se o erro, se o problema, o defeito foi realmente no processador? No controlador de memória? Não tem. É a coisa mais difícil que tem. Como que o cara vai descobrir que foi realmente lá? É que não importa o problema que o teu processador deu, eles vão sempre perguntar isso, já para poder descartar a garantia. Entende? É como se a pessoa, vamos supor, tá? Não estou aconselhando aqui fazer isso, mas vamos supor que a pessoa chega, ela está usando uma memória de 3.000 MHz. Aí o camarada lá pergunta, mas vem cá, qual é a memória que você está usando? Ah, eu estou usando uma memória de 26666. Aí ele vai aceitar a garantia. É uma coisa até, assim, chula, não é verdade? Né? Porque vai se basear naquilo que a pessoa vai falar. Então, se a pessoa resolver mentir ali, ela pega a garantia. Se ela resolver falar a verdade, ela perde a garantia. Isso tem acontecido. Tá? Mas como eu falei para vocês, é comum você ativar o XMP, né, da forma como eu vou mostrar aqui nesse vídeo. É comum você ativar o XMP e você ter problema com o teu processador? Não, é a coisa mais rara que existe. Várias pessoas usam, eu mesmo uso aqui ativado na frequência de 3.000 MHz, que a minha memória suporta. Mas é muito interessante que você entenda que você fazer o XMP, né, com memórias acima de 2.666, no caso de processadores i5 para cima e da oitava e da nona geração, você vai estar correndo esse perigo, esse risco. Né? Vamos supor que deu problema, ainda que nem seja no controlador de memória. Eles vão perguntar para você qual a memória que você está usando. Se você falar lá que está usando uma memória de 3.000 MHz, eles vão falar isso. Ó, o máximo de memória que o processador suporta é 2.666. Então, você que, em outras palavras, você que escangalhou o processador. É basicamente isso aí. Tem coerência? Nenhuma coerência. Mas você tem que ficar ciente disso. Então vamos continuar. Então entendido até aqui, né, pessoal? Então você tem que primeiro consultar o manual da tua placa-mãe para saber se ela tem aqui o suporte para o XMP. Se não tiver, aí não tem jeito, ela vai limitar a tua memória pelo teu processador. E também no caso se você usar uma placa-mãe H ou B, né? Aí você também fica limitado à memória do teu processador. Então agora, para você que quer ativar o XMP, né, você já verificou no manual da tua placa-mãe, né, ou pelo site mesmo, e você viu que tem a funcionalidade, o XMP lá, dá para você ativar. Agora, é também importante dizer que não adianta nada você ter um processador que chega até 2.666 de frequência, de megahertz, né, da memória, e você ter também, por exemplo, uma placa-mãe que aceita fazer isso, né? Aceita chegar, por exemplo, até 3.000 MHz, se você está usando uma memória de 2.400. Aqui no meu cenário aqui, se eu estivesse usando uma memória de 2.400, não adiantaria eu pegar e ativar XMP,
porque no caso a memória ela é menor, a frequência é menor. Então você tem que ter memórias aí de frequências maiores, né? Por exemplo, uma memória aí de 3.000 MHz vai precisar que você ative o XMP para que ela possa rodar aí com essa frequência toda. Então, se você tem tudo compatível aí, você quer ativar o XMP, então eu vou te mostrar como que você faz para ativar agora. Bom, estou aqui com as imagens do celular, só para você ter uma ideia, tá? Você vai vir aqui no menu iniciar, vai reiniciar o teu computador, tá? Você reinicia o computador e no momento que o computador estiver reiniciando, você vai apertar aí a tecla Del. Em algumas placas-mãe, né, você tem que acessar o BIOS, então você vai ver aí se é F2 ou se é a Del. No meu caso aqui é a tecla Delete. Então quando ele fizer o processo aqui, ó, que entrar essa tela aqui que vai aparecer agora, quer ver, ó? Tá vendo? Aí você fica apertando Delete, a tecla para você entrar no BIOS. E aqui estamos no BIOS, né? Aqui na casa aqui é o FI, mas o pessoal conhece como BIOS. Então aqui você vai ver aqui já, ó, tá vendo? O perfil 1. No meu caso aqui, ó, tá já ativado e você veja que já está na frequência máxima, que é 3.000 MHz. Para você ativar ou desativar, você tem que selecionar. Aí depende também de placa-mãe para placa-mãe. No meu caso aqui é desse jeito. Eu estou usando a placa-mãe da Gigabyte, a Z390 Gaming X. Então você dá um Enter, ele vai aparecer aqui, tá vendo? Perfil 1, o 2 e desativado. Vamos aqui desativar, para você ver. Ó. Aí dá Enter de novo e olha que a memória ali no alto já foi para 2666. Então agora ele fica aqui, ó, por mais que eu esteja usando uma memória de 3.000 MHz, ele vai se limitar, porque não está ativado, ele vai se limitar à velocidade máxima do processador. Para ativar, mesmo processo, aí você escolhe o perfil primeiro, tá? O perfil que dá aí o 3.000 MHz. Clica em Enter, né, para ele poder validar. Eu esqueci de falar, tá? Fica na aba aí Tweaker. Em algumas placas-mãe pode ser que fique também aí na parte avançado, né? Aí você tem que procurar o XMP. Bom, e depois que você ativou, você vai vir aqui, ó, salvar e sair. Clica em Enter. Aí você vai vir na opção aqui, salvar alterações e reiniciar. Tá? É essa opção aí. E algumas placas-mãe você pode também colocar o F10, que vai já aparecer para salvar e sair. Aí vai aparecer esse pop-up aqui, você confirma sim, salvar as alterações e sair. O computador vai reiniciar automaticamente e já vai estar funcionando aí na frequência máxima, que é 3.000 MHz. Entenderam direitinho? É bem prático, né, de fazer. Apesar de ser bem prático, porque o overclock hoje, com essa função, qualquer pessoa ali que tem um mínimo de conhecimento, ela pega e faz, porque é um overclock simples. Antigamente era muito mais complicado, você tinha que ir testando as tensões da memória, aquela coisa toda. Mas apesar de ser simples, tem pessoas que têm certas dificuldades. Então, se você não se sente à vontade de você mesmo fazer, ativar, você peça alguém para fazer para você, que entenda, né? E sempre lembrando, é vantajoso? É vantajoso. Eu uso aqui, as minhas 4 memórias, elas funcionam aqui em 3.000 MHz. Né? Porque eu tenho processador, tenho a placa-mãe que suporta fazer esse overclock, então eu faço. Mas aquele negócio, sempre entenda que tem aquele risco. Qual risco? Do processador dar problema e a Intel colocar a culpa no controlador de memória, culpando o overclock que você fez, entendeu? Só que muitas vezes não tem nem lógica, tá? Eu volto a repetir. É muito difícil disso acontecer. Da função XMP escangalhar, fazer pifar o controlador de memória do processador. De repente até um outro problema. No meu ponto de vista, é assim, eles teriam que provar. Não, vamos provar para você que foi o controlador e foi devido a esse overclock. Aí beleza. Mas assim, só no ar, eu acho errado. Como acho errado também, vamos supor, se a pessoa pega e mente, não, eu estou usando memória aqui 2.400. Aí a pessoa tem a garantia. A pessoa também teria que provar. Não, eu quero
a Intel no caso, né? Eu quero que você me prove que você está usando realmente de fato, de verdade, que é muito difícil, né, pessoal? Como que eu ia provar? Ah, tira foto da memória. A pessoa poderia ter lá dois módulos lá de 2.400, tira a foto aqui, essa aqui, sendo que no computador tá outra. Então é meio sem pé, sem cabeça, mas volto a repetir, ó, praticamente ninguém teve problema com isso aí, entendeu? Então por isso que eu uso e aconselho também, se você quer ter mais desempenho, principalmente nos jogos, ganhar mais FPS, ativa o XMP aí, desde que você tenha as condições para fazer, tá bom? Então estou deixando esses dois vídeos aqui na tela, um deles é aquele sobre memória, tudo que você precisa saber antes de instalar memória RAM aí no teu computador. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e como sempre nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço!